Tour online no Museu na Chapada Diamantina. Nesta série de vídeos será feito um tour online no Museu do Centro de Ciências do Colégio Raio de Sol. Nos episódios serão abordados os diferentes temas em cada assunto das ciências, para serem explorados por pessoas de diferentes idades dos mais variados grupos étnicos e sociais. O fascínio dos seres vivos extintos no planeta Terra. Os fósseis foram formados pela ação de fenômenos naturais, tais como o vento, temperatura, chuva, sedimentação, entre outros, que aconteceram há milhares de anos, sobre restos de animais mortos. As descobertas feitas por paleontólogos mostram esqueletos e vestígios de um passado remoto. Diferentes tipos de fossilização são encontradas na natureza e classificadas pelos estudiosos, sendo eles mumificação, mineralização, moldagem, marcas. Neste tour online, pelo Museu do Centro de Ciências, serão apresentados originais e réplicas de materiais fósseis, um acervo paleontológico educativo e lúdico para todas as idades. Fóssil mais antigo do museu, datado de 1 bilhão de anos atrás. Rocha sedimentar procedente da fossilização de microalgas, estromatólitos, faixas mais claras, entremeadas com rocha do tipo calcária, que são oriundas de mares que existiam na Chapada Diamantina no período pré-cambriano. O material depositado no museu provém de palmeiras. Nos períodos seguintes, muitas formas vivas com partes duras, como conchas e exoesqueletos, surgiram, o que aumentou o número de fósseis que se formaram. Entre os animais terrestres, os escorpiões são os invertebrados mais antigos, sendo encontrados fósseis com aproximadamente 400 milhões de anos. No museu há uma réplica de um fóssil de escorpião que foi encontrado nos Estados Unidos. Réplicas similares foram feitas também para outros fósseis e serão apresentadas a seguir. As libélulas são insetos que já existiam há aproximadamente 200 milhões de anos. Porém, naquela época eram bem maiores do que as atuais. Os trilobitas eram artrópodes marinhos que se extinguiram há cerca de 200 milhões de anos, no final do Paleozoico. Eram caracterizados pelo corpo dividido em 3 partes no sentido longitudinal. Entre os vertebrados, as tartarugas estão entre os mais antigos que ainda vivem. No museu há uma réplica de um fóssil de tartaruga datado de cerca de 250 milhões de anos atrás. Durante a era Mesozoica, até 65 milhões de anos atrás, os seres que predominaram o planeta foram os dinossauros, grandes répteis que deixaram fósseis dos seus ossos e também as suas pegadas. Os dinossauros eram divididos em vários grupos, podendo ser herbívoros ou carnívoros. Entre os carnívoros destacam-se os terópodes, que eram bípedes, ou seja, andavam sobre 2 patas. No museu, há uma réplica de uma pegada de um terópode, similar às que são encontradas na cidade de Sousa, no estado da Paraíba. Outro grupo importante de dinossauros foram os saurópodes, grandes herbívoros caracterizados pelos longos pescoços e caudas. No museu, pode ser vista uma réplica de pegada de um saurópode baseada em materiais encontrados na Escócia. Além dos dinossauros, na era Mesozoica havia outros seres aparentados, como os pterossauros, répteis voadores, e os ancestrais das aves. Entre os pterossauros, um dos mais conhecidos é o Ranforhynchus, que aparece na imagem. No museu, há um modelo de um fóssil do pterossauro Ranforhynchus de cerca de 70 milhões de anos atrás, encontrado na Alemanha. Entre os ancestrais das aves, o mais conhecido é o Archaeopteryx lithografica, encontrado na Alemanha no século XIX. Era um animal com penas, bico com dentes, asas com dedos e unhas e uma longa cauda articulada. Uma réplica do primeiro fóssil de Archaeopteryx lithografica encontrado, datado de cerca de 120 milhões de anos, pode ser visualizado na imagem.
Entre as plantas terrestres, as briófitas, musgos e as pteridófitas, samambaias e assemelhados, surgiram primeiro, sendo muito antigas. As pteridófitas, que são as samambaias, surgiram há cerca de 200 milhões de anos e pouco mudaram ao longo do tempo. No Museu do Centro de Ciências há uma réplica de um fóssil de samambaia oriundo dos Estados Unidos. A imagem mostra uma árvore de ginkgo biloba, uma espécie que surgiu há cerca de 200 milhões de anos, mas ainda existe até hoje e é utilizada como medicinal. O modelo do fóssil de ginkgo, depositado no museu, mostra uma folha dessa espécie com mais de 100 milhões de anos, sendo oriundo dos Estados Unidos. As plantas com flores, angiospermas, surgiram posteriormente, durante a Era Mesozoica, e se tornaram comuns no final deste período geológico. A imagem mostra uma folha de angiosperma com cerca de 70 milhões de anos. Outras formas vivas, como peixes, também deixaram muitos fósseis. Na Chapada do Araripe, no Ceará, havia um mar interior que secou há uns 120 milhões de anos, levando à morte e posterior fossilização de milhares de peixes. O fóssil original mostrado na imagem é formado por 2 peixes de espécies diferentes e está disponível para visualização no museu. Esta outra imagem também mostra um fóssil original da Chapada do Araripe, neste caso um único peixe, de pequeno porte com o esqueleto muito bem conservado. Há cerca de aproximadamente 65 milhões de anos atrás, um asteroide caiu no planeta Terra e atingiu a região do México, com tanta velocidade e intensidade que acabou por dizimar a grande maioria dos animais daquela época, principalmente os grandes animais, como os dinossauros. Mesmo assim, houve sobreviventes, principalmente os menores e os que puderam se esconder em tocas mais profundas. Mais recentemente, durante o Quaternário, cerca de 15 mil anos atrás, havia preguiças gigantes vivendo na Chapada Diamantina. Nos Estados Unidos foram encontradas pegadas de preguiças gigantes fossilizadas. No Museu do Centro de Ciências RDS há uma réplica dessas pegadas. Parte do fêmur de uma preguiça gigante, encontrado em uma caverna na Chapada Diamantina, é doado ao museu. Este fóssil, com cerca de 15 mil anos, apresenta uma interessante estrutura onde é possível identificar parte do osso do animal ainda presente e parte do osso já fossilizado, totalmente mineralizado. Túneis fósseis de artrópodes, provavelmente insetos, oriundos de palmeiras. Material provenientes de uma pedreira mostra marcas feitas por algum animal na rocha. Não foi possível determinar o período geológico desta amostra. O processo de fossilização por moldagem pode ser reproduzido em atividades didáticas com alunos. Na imagem, são mostrados moldes feitos por alunos em atividades didáticas realizadas no museu. Na imagem é mostrado o Stressossauro ceabrensis, um modelo criado para representar os processos de fossilização. Visita ao Museu do Centro de Ciências RDS. Antes da pandemia, o Museu do Centro de Ciências recebia alunos de escolas da região da Chapada Diamantina e pessoas interessadas em conhecer as suas coleções. Espera-se voltar a receber o público tão logo que seja possível. Mostra do acervo externo do museu. Sítio paleontológico. No museu há uma dinâmica onde os visitantes podem experimentar o processo de busca por fósseis. Mostra do acervo interno do museu. Até o próximo episódio!